média, 3 pessoas desaparecem por dia no Amazonas. Em 2025, foram mais de 980 pessoas desaparecidas. Dessas, 301 eram crianças e adolescentes. E o mais preocupante, os números estão aumentando. E por trás desses números estão histórias, famílias e uma corrida contra o tempo. O Câmara de Ideias hoje fala sobre o desaparecimento de pessoas. E para esta conversa, nós recebemos a delegada titular da DEOPS, Aline Lima. Bem-vinda, delegada. Muito obrigada, boa noite. Nós recebemos também a gerente do Disque Denúncia da Secretaria SEMASC, Socorro Marinho. Bem-vinda. Muito obrigada, boa noite a todos. Nós temos também a jornalista Priscila Gama, que retorna aqui ao Câmara de Ideias. Boa noite, Lidiane. Boa noite, Socorro Marinho. Boa noite, delegada Aline. É um assunto muito importante, né, Lid, que a gente conversa aqui no podcast Câmara de Ideias, trazendo dados, orientações, entender sobre esse tema tão complexo é importante, né? Se faz importante e necessário. A você que nos acompanha pelo @Câmara de Manaus, continue conosco. Nós estamos também no canal 6.3, TV Câmara Manaus e na frequência 105,5 FM, a Rádio Câmara de Manaus. A gente começa esclarecendo, explicando. Delegada, o que caracteriza oficialmente uma pessoa desaparecida? Uma pessoa é considerada desaparecida quando a localização dela é incerta. E aí é importante frisar que não é preciso esperar as 24 horas para ser considerado desaparecido, tampouco para registrar o boletim de ocorrência e iniciar as buscas desta pessoa. Existe, na realidade, um número muito grande aqui em Manaus de desaparecimentos de crianças e adolescentes. O que se explica isso? Na verdade, tem a questão, eu acredito que tem a questão do aumento populacional, tem a questão também da subnotificação que existia. Agora, o boletim de ocorrência está com muito mais acesso, né, a questão do registro em si. E a maioria desses desaparecidos são homens ou mulheres? Na questão dos adultos, a maioria dos desaparecidos são homens, entre 20 e 35 anos. Doutora, e um assunto importante a gente traz agora no podcast é que entender esse tema de desaparecidos de alto impacto social é também conhecer os protocolos, né? Como proceder aquela informação de, por exemplo, eu só posso registrar dentro de 24 horas ou após 24 horas, a partir do momento que eu não tenho mais o paradeiro da pessoa. Isso é mito, né? Isso, essa questão é o mito das 24 horas. O registro pode ser feito a qualquer momento, logo em que a pessoa não se tem mais notícias dela, não se consegue mais se comunicar, ela já é sim considerada desaparecida e deve ser registrado o boletim de ocorrência e iniciadas as buscas. E também depois, existem pessoas que vão depois de um tempo realmente para registrar a ocorrência e assim a gente inicia as investigações, seja aqui em Manaus ou até mesmo tem pessoas que vão para outros estados. Nós temos interligação com todos os estados do Brasil e a gente faz sim essa investigação em busca. Então, quanto mais rápido, melhor, né? Com certeza, porque os vestígios, né, estão mais aí latentes. Não existe um prazo mínimo, né? Não existe nem um prazo mínimo, nem um prazo máximo. Pode ser registrado sim a qualquer momento. A Socorro Marinho está aqui com a gente também, Lidiane. Ela é gerente do Disque Denúncia da SEMASC. Existe um canal direto que a população pode também entrar em contato e fazer esse registro, além da Polícia Civil, né? Sim. Nós temos 3 canais de atendimento por telefone. Essa ligação é gratuita, né? E o nosso serviço de denúncia ele funciona 24 horas, com plantões diuturno e noturno. E esses canais, nós temos servidores qualificados para receber essa denúncia, analisar, tratar e enviar para os órgãos de proteção, né? Para os órgãos competentes. Inclusive, os números, esses canais de comunicação aparecem agora no seu vídeo. A gente coloca aqui, você que tem algo para compartilhar, para falar, entre em contato através desses números que aparecem no seu vídeo. Doutora, a gente fala muito de desaparecimento, mas existe um perfil específico? Questão, é fuga voluntária, é um sequestro, é um conflito familiar. A gente pode caracterizar os desaparecimentos? Então, são as mais diversas causas do desaparecimento. A gente considera
tem vários tipos de desaparecimento. Tem o voluntário e tem o involuntário. No voluntário ocorrem essas causas de conflito familiar, fuga familiar, no caso geralmente de adolescentes, né? Tem a questão de LGBT, de aceitação familiar, também na nossa realidade aqui do Amazonas. Tem a questão de naufrágio, né? Ou a pessoa cai do barco, é considerada desaparecida e assim iniciam as investigações e buscas. Então, são as mais diversas causas. Tem também a questão dos moradores de rua, as pessoas em vulnerabilidade, também tem bastante caso em relação a isso. E também tem os desaparecimentos involuntários. Aí é quando vai existir os crimes em si, que são os mais diversos também, que é sequestro, latrocínio, homicídio, e aí também a gente também faz a questão da busca e localização nos dois casos. Qualquer que seja a causa desse desaparecimento, tem que ser registrado para que a gente possa, sim, fazer essa busca e trazer, né, um alento para a família, localizar a pessoa e trazer a paz social. Uma coisa importante, desculpa, Priscila, esclarecer, é que a Polícia Civil, a DEOPS, ela trata diretamente para pessoas desaparecidas adultas. Quando se trata de menor de idade, o caso é acompanhado pela DEPCA, que é especializada em criança e adolescente. Isso, a questão da DEOPS, ela é a partir de 18 anos, né, pessoas desaparecidas. E a DEPCA fica com os menores de idade. Doutora, a gente tem um dado alarmante, né? No Brasil, a gente tem 84.700 casos de desaparecidos. Isso em 2025, se comparado a 2024, um aumento de um pouco mais de 4%. Trazendo para Manaus, a Lidiane trouxe aí um dado importante, que são 982 casos, uma média de 3 por dia. A taxa de localização desses desaparecidos hoje, como se encontra? Qual é o cenário de Manaus? A questão de Manaus, dos adultos, ela está em cerca de 70% de localização. E isso pode aumentar, porque as buscas elas não param. Aqui, o caso ele só é fechado quando existe a localização, né? E em relação a 2024, nós tivemos um aumento, um pequeno aumento, mas nós tivemos, e a política pública em relação à questão dos desaparecidos tem melhorado, né? Tem a questão do Cadastro Nacional de Pessoas Desaparecidas, que foi criado pelo governo federal, de forma a integrar todos os estados, porque, como eu falei, tem casos de pessoas que saem aqui de Manaus, né? Então, dificulta a nossa investigação, né? Mas nós temos braços em todos os estados e isso vai, com certeza, aumentando a taxa de localização. Essas ações de busca, doutora, elas são integradas entre os sistemas? Nós temos sistemas, sim, integrados, mas cada estado cuida do seu, digamos assim. Mas nós temos grupos, nós temos comunicações com todas as autoridades que tratam dos desaparecidos no país inteiro, que são consideradas pelo governo federal, autoridade central e estadual. Então, tem essa interligação de informação. No caso da secretaria que recebe essas denúncias, vocês recebem a denúncia e depois como é que vocês procedem? Pois o canal Disque Denúncia, ele é um canal telefônico gratuito, né? Como eu expliquei, que recebe denúncias dos segmentos sociais vulneráveis, tipicamente incluídos, que é mulher, né? Denúncias sobre mulher, violação de direitos de mulher, criança, adolescente, população LGBT, população de rua, que são consideradas pessoas em situação de rua, e pessoa idosa. E dentro desse contexto, realizada a denúncia, o atendente recebe, né? Faz ali a justificativa da denúncia, encaminha para o órgão de proteção. Vale ressaltar que nós não temos dados de pessoas desaparecidas e nem de crianças desaparecidas no nosso Disque Denúncia. Porque, assim, na maioria das vezes eles não nos procuram para registrar a denúncia, até porque já tem essa informação da DEOPS. Mas algumas situações que chegam até nós registramos no nosso livro de ocorrência e orientamos a procurar a delegacia para registrar o boletim de ocorrência, né, o mais rápido possível, com algumas indicações com relação àquele desaparecido. Roupa, o horário, ou se tem algum indicativo de vícios, de conflito,
nós passamos essas orientações para a pessoa que está fazendo a denúncia, né? Para que seja realizado o protocolo junto à delegacia. Porque isso é importante, né, doutora? As primeiras horas, elas são fundamentais. Isso, elas são fundamentais, principalmente na questão das câmeras, né? Que é dos nossos meios de investigação, é a questão das imagens, nos ajudam sobremaneira, então a gente tem que correr contra o tempo, por isso que é importante registrar lá. Doutora, a tecnologia nesses casos ajuda muito, né? Ajuda bastante. Sigilos, por exemplo, podem ser quebrados por vocês para ajudar nesse trabalho de busca, né? Isso, na questão dos sigilos, a gente faz a medida cautelar, para o Poder Judiciário, eles prontamente nos atendem e a gente faz a quebra do sigilo, verifica por onde a pessoa andou. Aí tem a questão dos sigilos, tem bancário, telefone, tem a questão das câmeras, que aí sim nós podemos sim requisitar das instituições e até mesmo da Secretaria de Segurança as imagens para que a gente possa fazer essa localização. E é uma ferramenta que ajuda, doutora? Ajuda demais, a tecnologia vem e está ajudando bastante. Eu acho que por isso também, né, a questão do aumento dos localizados. Só que nada vai substituir a ajuda da população. Por isso que a gente sempre pede apoio, né, dos meios da imprensa para a divulgação das fotos das pessoas desaparecidas, né? Tem a questão dos projetos, de colocar essas fotos em caixas de leite, outros meios, para nos ajudar a localizar. E a gente fala muito nessa questão da comunicação, de falar mesmo. A gente vê, não há melhor coisa do que falando, do que... A gente precisa gritar, a gente precisa se expressar mesmo, porque, como a gente falou, essas primeiras horas, elas são cruciais. A gente não sabe o que vai ser feito. Porque, assim, a primeiro momento, o caso ele pode ser solucionado. E depois que passa dias, meses, anos... E, assim, se a gente for falar de desaparecimento, a gente tem casos que chocaram a nossa população. Um desses casos, inclusive, foi da Sara Ruana, uma menina de 7 anos que desapareceu, vai fazer 19 anos. Esse ano de 2026, a Sara vai fazer 19 anos de desaparecida. Inclusive, você vê aí uma foto dela na época, ela tinha 7 anos. É um caso que não teve solução. Por isso que a gente pede que as pessoas entrem em contato, que façam as buscas, porque assim... Existe também, quando há as denúncias, quanto às ligações, existe um problema muito grande que é o trote. E isso é um peso muito grande, dificulta bastante as investigações, não é mesmo? Isso mesmo, a ajuda da população é importante. Por isso que a gente pede que, se a pessoa viu a desaparecida ou o desaparecido, entrar em contato com o nosso número de telefone, 3667-7713, é o WhatsApp. Com certeza existe o sigilo da fonte. Já tiveram casos, né, que a gente solucionou prontamente através desse tipo de denúncia, inclusive uma adulta em condição de vulnerabilidade. Ela é TEA e rapidamente a viatura se deslocou até o local, informado pelo denunciante, e nós conseguimos fazer essa integração, essa localização e o encontro com a mãe. Em média, quanto tempo os casos são solucionados? Então, são os mais diversos lapsos temporais, a questão de horas ou até mesmo de dias e anos. E essa questão aí também, acho que é importante colocar, que é o nosso banco de DNA, que desaparecidos que estão há muito tempo nessa condição, a gente pede que os familiares compareçam até a delegacia para que a gente peça uma requisição de perícia para fazer a coleta do DNA, e caso essa coleta é feita no IML e lançada no banco de dados dele, onde há confrontamento tanto com o que já tem no banco quanto para frente. Assim, tempos em tempos é feito esse cruzamento e existem casos em que realmente que foi dado positivo, né, que a gente fala na linguagem policial, e foi localizada a pessoa, infelizmente, na condição, né, já de falecida. Qual é a orientação, delegada, e depois eu gostaria que a Socorro também falasse sobre isso, nos casos em que as famílias vivem nesse misto, né, de esperança e angústia? Um luto interrompido, porque ninguém sabe se a pessoa está desaparecida ou morta. Qual é a orientação, além, é claro, de todo o protocolo,
informar a denúncia, a polícia, as autoridades. Qual é a orientação de vocês com relação à prevenção desses casos? A ida de uma criança na padaria, no mercadinho, a ida dessa criança para a escola. Sozinha, Isso né? pode evitar esses casos, né? Isso, a questão da vigilância em relação aos vulneráveis, né? Crianças, adolescentes ou adultos que têm uma condição mental diferenciada, sendo neuroatípicos. Essa vigilância ela é importante. Também tem a questão dos idosos, que acontece desaparecer. Também, às vezes, eles têm alguma demência. Essa vigilância é importante. A gente sabe que por vezes é mais desafiador, né? Ainda mais quanto aos idosos, né? Que são bem teimosos. Mas a vigilância é importante e a ajuda da sociedade, da comunidade em geral. Ver uma pessoa na condição de vulnerável, sozinha, né? Procure conversar, perguntar, questionar, orientar e de repente conseguir levar até a residência. É exatamente isso. O protocolo de orientação, quando nós realizamos nossas palestras, né, nas instituições, nas OSCs, com relação a isso, porque nós temos um serviço chamado Abordagem Social, na SEMASC, que busca e recebe denúncia por meio do Disque Denúncia, formaliza a denúncia e nós encaminhamos para esse serviço de abordagem da SEMASC, no caso de pessoas em extrema vulnerabilidade social que estão perambulando pelas ruas da cidade, que estão, entre aspas, desaparecidas momentaneamente. Aí eles nos procuram, a gente formaliza a denúncia, encaminha para o nosso serviço de abordagem, e a abordagem ela localiza a pessoa no local e resgata e faz o vínculo, resgata o vínculo, né, com a família, se possível, se não, vai para os nossos abrigos de acolhimento, que nós temos lá no centro. A Socorro, gente, ela também é assistente social. E aí ela está falando dessa questão da denúncia. É importante a gente sempre alertar a população que a denúncia, ela é anônima. Não, querendo Exatamente. ou não, algumas pessoas ainda têm aquela lenda de Medo, medo, né? O medo, o receio. A denúncia é completamente anônima. Fala pra gente. E quando realizada a denúncia, o denunciante ele recebe um número, que é o protocolo. Por meio desse número que ele vai identificar a denúncia. Quando ele liga, por algum motivo está demorando para ser averiguada, né? Uhum. Aí ele liga para o serviço e informa o número do protocolo. Quais são as informações que realmente ajudam? Estou ligando, o que eu devo falar? O que é importante eu falar? Até para combate de trotes. Informações, acho que foto também, né? Vocês sempre orientam, né? Sim, exatamente. A gente pede para levar uma foto, para mostrar uma foto mais recente, né? A vida social da pessoa, a convivência com quem ela tinha, os né? Os detalhes também, né? Socorro, de roupa, cicatrizes, exatamente. Tatuagem, sinal. cicatriz, sinal. Essas orientações nós repassamos para quem está fazendo a denúncia, né? Isso tudo facilita, sim, né? E outra coisa que a gente também enfatiza muito nas nossas palestras é que essa questão de criança desaparecida, que tem que ter uma supervisão constante. Não existe foi um acidente. Não existe acidente. Criança é supervisão constante. Tá de olho mesmo, né? Tá sempre ali do nosso lado. E com relação às pessoas idosas também, que sempre tem uma pessoa adulta que o acompanha nas suas atividades. A gente sabe que eles são teimosos, né? Mas é necessário, principalmente a ida ao banco, a uma atividade na área externa, tenha sempre alguém ao lado que se faça presente uma pessoa adulta, tanto com a criança como com a pessoa idosa, que, como bem a doutora falou, existem esses lapsos, né, de memória, de demência, muitas vezes até de Alzheimer, e o idoso ele não aceita. Ele acha que ele pode ir à farmácia, pode ir ao banco sozinho. Né? Algumas das vezes ele se perde porque nós recebemos esse tipo de denúncia de pessoas idosas perdidas e nós encaminhamos para o setor o nosso serviço de abordagem social, que faz essa busca nas vias públicas. O desaparecimento hoje, né, é um assunto que não é novo, né? Causa mesmo uma ruptura social, exige atenção do Estado, da sociedade, como Polícia Civil, né, como porta-voz da Polícia Civil, como porta-voz da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cidadania. Qual é a visão que vocês têm desse tema hoje em Manaus?
Dos desaparecidos? Isso. Ai, deu um branco. Eu acredito muito, desculpe interromper, que os poderes eles precisam estar juntos, né? Todos os poderes integrados, principalmente porque é uma preocupação coletiva, não é um caso isolado. E a gente precisa começar desde a cultura de uma criança, de um jovem ir sozinho a qualquer lugar. Aqui em Manaus a gente fala muito das tabernas, né? Para quem nos assiste de fora de Manaus, são os mercadinhos de bairro, de rua, né? esses pequenos Local. comércios. E aí o que muitos pais falam? Ah, já tem 8 anos, já sabe falar, consegue ir sozinho e consegue fazer isso. A gente precisa tirar... Antigamente até dava, né, doutora? Mas hoje Agora não dá dava mais. bem dava, A né? minha geração, a nossa, a ainda nossa. pegou ainda essa fase de comprar um pão Hoje no não dá. mercadinho. Hoje E não às vezes tem era até longe, a gente ia e voltava, tava tudo Isso. certo. Andava de ônibus, né? Hoje é bem complicado. Hoje é Com a criança complicado. adolescente andar sozinho. Eu andava sozinha de ônibus quando era adolescente. Hoje a gente não tem essa coragem de deixar os nossos filhos fazerem Deus o isso. livre. Isso mudou, né? O Deus o livre. comportamento Mudou da sociedade tudo. é outro hoje, Não, né? vai para uma natação. Eu lembro, muitas pessoas falavam, eu faço natação, mas eu ia sozinha. Você não deixa seu filho numa atividade física. Inclusive, a gente falando dessa integração também dos poderes, aqui na Câmara Municipal, existe um PL que trata exatamente da questão de informações a respeito de pessoas desaparecidas. Esse PL é de autoria do vereador João Carlos. Ele falou com a nossa equipe, vamos ouvir o que ele disse. Essa nossa intenção é fazer com que esse momento tão pavoroso para as famílias seja observado com muito carinho por nós aqui da casa. A Câmara Municipal não pode ficar omissa a uma dor tão profunda. Eu não sei se você já se perdeu alguma vez dos seus pais. Eu já me perdi quando criança, dentro do supermercado, por exemplo, e foi um período ali de alguns segundos, mas um pavor muito grande. Quando eu os reencontrei, meu Deus, que coisa boa. Mas tem famílias que esse período de sumiço, do desaparecimento de uma criança, de um adolescente, de um ente querido, já faz um dia, uma semana, um mês, um ano. E imagine a dor desta família. Imagine o pavor que essa família sofre. Então, a Polícia Civil faz o seu papel, muito bem feito, mas todos os poderes deveriam também se mobilizar nesse sentido para atender essa parte da sociedade que tanto sofre. É exatamente isso. São dias, são meses, são anos e nós temos inúmeros casos a nível Manaus, a nível Amazonas, a nível Brasil e principalmente a nível mundo. E aí que entra o papel da secretaria, da polícia, não é mesmo? Sim, a SEMASC ela tem como missão, né, resguardar os direitos da criança e dos adolescentes. Nós temos a parceria com os conselhos tutelares e assim que nós recebemos qualquer tipo de denúncia com relação ao desaparecimento de crianças, adolescentes e pessoas idosas ou mulher, enfim, nós temos todo o cuidado de formalizar a denúncia e encaminhar para os órgãos de proteção e os órgãos competentes. E na maioria das vezes, quando isso acontece, nós orientamos que de imediato faça logo o boletim de ocorrência, que quanto mais rápido se fazer esse boletim para averiguar a situação, melhor para localizar essa pessoa que está desaparecida. A gente entende, né? Precisa entender realmente a grandiosidade disso. Isso mesmo, reiterando, né, o que já foi falado em relação ao prazo de 24 horas, ele não existe, apesar de que algumas pessoas ainda acreditam nisso. É importante que esse mito seja quebrado, que é importante que vá registrar o boletim de ocorrência o quanto antes, trazer todas aquelas informações iniciais, como se estava em algum veículo, se usava algum celular, os amigos, a roupa principalmente, quando a pessoa desapareceu. A rotina dela também é importante. E a questão da integração dos órgãos, que eu ainda não falei em relação a isso, ela é sobremaneira importante, porque
Tá todo mundo aqui unido, todos os órgãos, né, unidos nessa busca. E alguns, em relação ao seu métier, pode sim nos ajudar, como é o caso, por exemplo, de órgãos que fazem a questão da proteção de pessoas usuárias de droga. Às vezes eles fazem aquele resgate da pessoa que está em situação de rua usando droga, e o familiar sabe ali a área onde ele anda, mas de repente ele some. A gente tem essa integração com esses órgãos, com a secretaria. Eu vou até pedir, né, que a senhora me passe seu número, que é importante demais essa integração para a gente solucionar o quanto antes. Também tem a questão dos hospitais. Às vezes a pessoa desapareceu, mas ela está em alguma unidade hospitalar ou do estado, do município. Então, assim, quanto mais pessoas se unirem na causa, e também a população. E chama a população para nos ajudar a questão da localização, e a imprensa a questão da publicidade mesmo, das nossas fotos, das pessoas desaparecidas. No intervalo ali de uma programação, né, divulgar imagens de uma pessoa. Doutora, a gente fala do que proceder, mas o que é importante a gente saber, o que não é para fazer, porque às vezes, querendo ou não, a angústia, o desespero, o medo, ele causam outras coisas, eles dão lugar à frente do que a gente pode raciocinar, parar e raciocinar. O que as pessoas elas não devem fazer num caso de desaparecido? Como, por exemplo, procurar por conta própria. Isso, assim, em relação aos familiares e entes queridos, a gente orienta nunca fornecer o próprio telefone, porque há casos, sim, de pessoas maldosas que aplicam golpes nos familiares, e sim divulgar o nosso telefone de contato, para que a gente possa fazer essa busca. Os familiares, em relação à investigação, algumas investigações que eles possam fazer, nos ajudam, é interessante. Coisas que nós não sabemos, como, por exemplo, o número de contato dos amigos, dos confidentes. Isso é importante, coletar informações e nos comunicar. Olha, o amigo tal falou isso e isso. Aí sim, é uma informação que nós vamos correr atrás, que pode sim nos ajudar na investigação. Uma coisa interessante a gente falar disso é dessa questão de contatos, mas a gente também a família do desaparecido, porque quando o caso é solucionado, está todo mundo feliz, ótimo, maravilha. E aquelas famílias que os casos não foram solucionados, existe um amparo para essas pessoas, tanto psicológico? Em relação à Polícia Civil, a gente, como eu falei, nós não encerramos o caso. Em qualquer momento elas podem nos procurar para verificar como está o andamento, pode trazer outras informações, acontecem sim de trazer outras informações. O cartão dela foi usado em Brasília, nós vamos verificar. Em questão à parte social, psicológica, nós ainda não temos essa interligação com algum órgão que possa fazer esse amparo. A SEMASC que faz esse tipo de atendimento, Socorro? Nós temos o CRDM, né, que nós temos uma equipe multidisciplinar lá, que dependendo das necessidades, encaminhamos para lá. Então já tem essa linha aí, né, esse amparo social. Sim. Pela SEMASC. Uma coisa importante que a senhora frisou agora é que, por mais que passem meses, anos, os casos eles não são encerrados. Isso mesmo, o caso não é encerrado, não é arquivado, ele só é arquivado quando há a efetiva localização e o resgate do vínculo familiar, como bem falou, Socorro. Olha, a gente agradece muito a participação de vocês aqui conosco. É um assunto muito importante, muito grande, tema para vários outros podcasts, mas claro, a gente sempre lembra para você aí de casa, qualquer delegacia você pode buscar, você pode registrar o boletim de ocorrência e não espere as 24 horas. Isso é mito. Aconteceu, desapareceu, procure a delegacia mais próxima. Leve uma foto recente, os documentos, o seu documento, o documento da pessoa. E quanto mais informações, mais características você tiver, muito melhor para solucionar os casos. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada, acho importantíssimo esse espaço, né, para que a população entenda algumas situações, para que possa nos ajudar a fazer realmente esse chamamento público para nos ajudar na investigação, caso tenha visto alguma pessoa e entrar em contato com a gente. Muito obrigada. E a gente repete o número da delegacia da Polícia Civil, são esses números que aparecem aí na sua tela, e caso você também precise entrar em contato com outros números e queira fazer através da SEMASC, a Socorro está aqui para isso, ela é gerente do Disque Denúncia da SEMASC. Muito obrigada pela participação.
Nós que agradecemos o convite. Eu estendo aqui um abraço da subsecretária Graça Prola, que encaminhou para vocês, inclusive também para a doutora Aline. Ela não pôde estar aqui hoje, nesse momento. E divulgar, assim, os números do Disque Denúncia, pedir, fazer esse chamamento à população que denuncie. Nós estamos lá 24 horas, né, com plantões do dia e à noite, para receber sua ligação. É anônimo, você vai ser identificado por meio de um número, de um protocolo. E nós encaminhamos para os órgãos de proteção e você vai se sentir seguro e denuncie. Estamos lá para receber a sua ligação, sua denúncia. Obrigada. A Priscila Gama também, que esteve conosco. Obrigada, Priscila. Muito obrigada, Lidiane, obrigada, Socorro, obrigada, delegada Aline, pela participação. Conversar com vocês abre também o nosso conhecimento de mundo sobre esse tema. E para muitas famílias, né, o desaparecimento de pessoas é a dor que não tem nome. É esperança, é medo, não sabe o que aconteceu. E o jornalista tem esse papel fundamental, né, Lidiane? Nós somos o meio, o canal de comunicação, de informação, e fazer parte dessa ponte de esperança é importante, né? Então, Câmara de Ideias, mais uma vez, cumpre o seu papel trazendo um tema tão importante. Obrigada, Lidiane, pelo convite. Obrigada também. A gente lembra que toda preocupação ela deve ser coletiva. As redes sociais também são umas ótimas ferramentas para a propagação, para a divulgação. E, claro, desde que seja feito da maneira correta. A gente fica por aqui e agradece a sua participação e lembra, foi importante para você, compartilhe com outras pessoas que também precisam assistir e ouvir isso. A gente volta a se encontrar na próxima quarta-feira aqui pelo @Câmara de Manaus. E também, claro, pela TV e Rádio Câmara. Até o próximo episódio.